Oi, Pessu, tudo bem? Hoje é dia de entrevista com um convidado, eu trouxe uma pessoa muito legal, trouxe o Juan Leite, ele é assessor de investimentos e sócio da Santen Investimentos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a transição de carreira dele e também sobre a educação financeira, o que ele pode aí ajudar nós que somos empreendedoras. Juan, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. E me conta aí um pouco da sua trajetória, quando que você começou a se interessar pelo dinheiro. Tá contigo. Bom, obrigado pelo convite. Acho que isso aqui é um assunto bem importante, né? Principalmente para quem é empreendedor também, né? Saber lidar um pouco mais sobre a parte financeira é essencial, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco a minha história, né? Então, eu tenho 30 anos hoje, eu sou assessor de investimentos, né? Então, o que que um assessor faz? Às vezes a pessoa tem essa dúvida, né? Ele cuida do dinheiro da pessoa que não tem tempo para fazer isso. Então, muitos empresários, empreendedores, por exemplo, né, dedicam muito tempo do seu dia para poder tocar o seu negócio e eles não conseguem ter tempo para cuidar da parte financeira. Então, eles vêm entrando muito dinheiro, só que eles não conseguem, né, cuidar desse dinheiro e criar um patrimônio sem ser do negócio que ele está fazendo. E aí, né, eu me interessei por dinheiro lá quando eu tinha uns 15 anos de idade, né, eu sempre tive o hábito de poupar dinheiro. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu guardava dinheiro, né? E lá com meus 22 anos de idade, mais ou menos, né, eu cansei de deixar o dinheiro na poupança e eu quis, né, aprender um jeito de fazer o dinheiro trabalhar para a gente melhor. Né? E como que a gente faz isso? Né, investindo esse dinheiro. Né? Então, eu sempre falo que, né, deixar o dinheiro na poupança, ele está dormindo, né? Ele não está rendendo para você. E quando a gente investe o nosso dinheiro, ele começa a trabalhar para a gente também, né? Criando mais dinheiro para nós também. Né? E para quem é empreendedor, é muito importante, né, enquanto dedica o tempo para o seu negócio, né, também ter, né, ou um conhecimento básico para poder investir o dinheiro dele, né, fora do negócio dele, né, porque ele gasta muito tempo para criar e crescer esse negócio, mas também para gerir o patrimônio, né, que ele espera deixar, né, para as próximas gerações também. Né? Então, basicamente, eu comecei a me interessar, né, por investimentos, pelo fato de ver o meu dinheiro que eu tinha na poupança rendendo muito pouco. Né? E aí, de lá para cá, já foram 8 anos que eu continuo estudando, continuo investindo, né? E hoje em dia, né, além de ser assessor de investimento, eu também dou aula de investimentos para as pessoas que querem aprender a cuidar do seu próprio dinheiro melhor. Ah, legal. Então, o seu primeiro investimento foi com 15 anos, quando você começou a guardar o seu dinheiro aí na poupança. 15 anos de idade, meu primeiro salário. Eu Caramba, que legal. lembro até hoje, né, quando minha mãe falava, né, meu filho, pega um pouco desse dinheiro e guarda ele, né, guarda ele na poupança, né, então a gente que é brasileiro tem esse hábito de achar que o único lugar que existe para investir é a poupança da Caixa, né, Ah, então claro. eu gosto de falar que ter uma poupança não é ruim, né, é importante você ter uma parte do dinheiro guardado, mas deixar o dinheiro na poupança da Caixa, isso sim é ruim, né, mas como minha mãe na época não tinha conhecimento, né, ela passou para mim aquilo que ela sabia, que talvez os avós dela passou para ela, que é pega um pouco do seu dinheiro, né, e guarda na poupança, né, para que você tenha algo no futuro, né? E hoje, né, eu nada mais fiz do que aprimorar esse conhecimento que ela me deu, né? Então, talvez tudo isso começou pelo ensinamento dela de, meu, é importante você poupar dinheiro, né, e ter um dinheiro guardado. Né? Então, hoje eu tenho, né, uma poupança que não está na poupança da Caixa, né, mas o dinheiro, né, ele rende cada vez mais quando a gente aprende a investir no melhor. Sim, tá certo. E quando você começou profissionalmente, você já começou nessa área de finanças, enfim, ou foi um pouco nebuloso esse começo? Não, então, desde os meus 15 anos, eu trabalho com comércio exterior, né, nessa parte logística. Então, basicamente, né, eu trabalhei por 15 anos nessa parte de frete marítimo, frete aéreo, trazer cargas de outros países, né, importação, exportação, né, mas desde quando eu comecei a ensinar meus amigos a investir, né, eles sempre me falavam que eu tinha, né, uma didática boa, que eu explicava de uma forma que eles conseguiam aprender fácil. Né? E aí que surgiu, né, esse início de começar a dar aulas de investimento. E dos últimos 3 anos para cá, né, eu já estava pensando em fazer essa transição de carreira. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas não querem ter o tempo que é preciso para cuidar do próprio dinheiro.
né? E eu já escutava várias vezes, pô, você não quer cuidar do meu dinheiro para mim, né? Eu pago para você, né? Então eu dava aula para a pessoa e a pessoa falava, pô, eu pago para você tomar conta do meu dinheiro. E eu falava, cara, não dá, né? Porque eu tenho o meu trabalho e eu tenho que tomar conta do meu dinheiro também. Então, o que eu faço Muita é coisa. ensinar você a cuidar do seu próprio dinheiro, né? E desses últimos 3 anos eu fiquei pensando bem nisso, né? Tanto que no Covid, né? Que eu tive mais tempo para ficar em casa, eu estava estudando, né? Porque para a gente ser assessor de investimento, precisa passar por uma prova, né? E eu comecei a estudar lá em 2020, aí eu parei, e nesse ano, quando veio essa proposta, né, de eu virar sócio de um escritório de investimentos, aí eu voltei a estudar para passar nessa prova também, né? Então, os últimos 3 anos, eu me dedicava a ensinar sobre investimento, falar sobre investimento, né? Mas sempre pensava, caramba, né, assessor de investimento é uma profissão que no Brasil quase não existe, né? Então, assim como a gente muitas vezes passa por um médico durante anos da nossa vida, né? Esse mesmo médico às vezes acompanha os nossos pais, acompanha o filho nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Esse assessor de investimento, ele existe e ele acompanha a vida da pessoa por muitos anos. E muitas vezes ele acompanha até os filhos dessa pessoa, né? Então ele é aquele membro da família, assim como um médico que você tem, como um advogado também, né? Que você vai Uhum. ter contato com essa pessoa por muitos anos. E no Brasil, né, ainda é uma profissão que está engatinhando, né? E eu vi uma baita oportunidade de começar nessa profissão, né, e fazer o que eu já gosto, né, que é ajudar as pessoas a cuidar do dinheiro delas melhor. Ai, que legal. E nessa transição de carreira, foi dolorido para você, ou o que te ajudou foi você já ter esse planejamento financeiro para fazer essa transição? Meu, boa pergunta. É uma pergunta que eu ouço muito dos meus amigos, né? Porque eu era CLT, né? Então eu tinha todo um conforto por trás de quem é CLT. Uhum. Então, muitas vezes, né, quando você sai de ser CLT e você tem vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, todas essas coisas, né, a gente acaba não dando muito valor, né? E quando você sai do CLT para empreender, por exemplo, você tem que ponderar, né, o quanto de despesa que você vai ter, né, o quanto de benefícios que você tinha que agora você não vai ter mais, né? Então, assim, né, como eu sempre fui uma pessoa muito planejada, né, e uma das coisas que eu ensino para quem quer investir é, primeiro, constrói uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? É você separar um valor, né, que você vai deixar na poupança rendendo para você em uma aplicação segura, de fácil acesso, para caso você precise, né, isso vai manter o seu padrão de vida por um tempo. Por quanto tempo? Depende de cada pessoa, né? Então, para quem é empreendedor, por exemplo, eu acho muito interessante pensar em uma reserva de emergência de 12 meses, né? Porque a gente nunca sabe, né, quanto a gente vai faturar mês a mês, né? Porque depende muito do nosso esforço, depende muito da demanda que o mercado vai ter, né? Então, enquanto eu era CLT, eu já me planejava financeiramente para alguma emergência ou para alguma oportunidade também, né? Então, quando eu fiz essa transição de deixar de ser CLT para empreender, né, para ser esse cargo que eu sou hoje, que é um assessor de investimento, eu não tenho benefícios que eu tinha como CLT. E o planejamento financeiro facilitou muito que eu tomasse essa decisão de sair, né, do meu conforto de CLT, porque eu já tenho, né, um colchão aqui de dinheiro que me Sim. possibilita, né, passar por esse início de carreira que é desafiador. Então, você precisa entrar em contato com pessoas, você precisa ganhar a confiança das pessoas, né, mostrar a importância que é para elas ter um assessor de investimento. Então, nesse começo de carreira, que é um pouco mais difícil, né, eu conto com essa tranquilidade de ter um dinheiro já reservado para poder fazer essa transição. Ai, que legal. Eu falo que, assim, eu comecei a ter mais percepção do valor do dinheiro quando eu comecei a empreender. Quando eu conheci meu marido, ele já tinha esse estudo também de investimentos, então eu comecei a me interessar com ele, mas de ter a percepção de reserva de emergência, essas coisas, só quando eu comecei a empreender. Porque, assim, tem mês que entra mais clientes, tem mês que sai mais clientes, e eu preciso manter o meu padrão, né, as minhas contas. E aí aí que Exatamente. comecei a, tipo, dar o valor de fazer uma reserva de emergência, de ter o meu giro de caixa, de ter o meu lucro, né, saber separar o que é lucro, o que não é. Foi bem difícil esse começo. E aí você tocou num ponto que eu achei bem interessante, que você falou que essa sua noção de guardar o dinheiro veio da sua mãe.
E o que eu vejo, assim, muitas pessoas falando é que elas não tiveram essa educação em casa. E você Uhum. considera que isso hoje, falando a nível Brasil, a gente tem essa falta de percepção de dinheiro porque falha tanto essa educação em casa como na escola? Você considera que isso é um fator ainda crucial? Com certeza. Quando a gente olha, né, para o Brasil, que é um país gigante, né, então assim, a gente tem extremos, né? Quando a gente olha para o norte do país, por exemplo, muitas pessoas lá vivem com o mínimo, né? E quando a gente olha aqui para o sul, para o sudeste, né, pessoas têm muito mais renda. Só que quando a gente fala de ter educação financeira, ainda é uma coisa muito crua no Brasil. E infelizmente, né, quando a gente, às vezes, tem algum tipo de conhecimento desse, o que a pessoa aprende? A guardar o dinheiro na poupança. Então, assim, é a única opção que ela acaba escutando, né, dentro de casa das pessoas de classe média ou de classe baixa. Né? Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque o mesmo trabalho que a pessoa tem deixando o dinheiro na poupança é o mesmo trabalho que ela tem investindo o dinheiro dela melhor e da forma mais segura, né, do que ela deixar o dinheiro na poupança. E isso, infelizmente, é por quê? Porque falta educação financeira. A pessoa, né, ela peca pela falta de conhecimento que ela tem. Né? Porque hoje, né, a gente tem algo aqui na palma da nossa mão que a gente consegue acessar qualquer tipo de investimento. Né? Então, dos últimos 10 anos para cá, era muito mais difícil você investir, né? Porque você tinha que ir no banco, ou você tinha que ter muito dinheiro, ou você tinha que ir em uma corretora de investimento e o cara não te atendia se você não tivesse grana. E hoje, você consegue abrir uma conta em uma corretora de investimento, você consegue investir em quase todos os produtos, né, que as pessoas ricas conseguem investir, e tudo isso fazendo aqui, ó, na palma da nossa mão. Né? E as pessoas não têm conhecimento disso. E é por isso que elas continuam deixando dinheiro na poupança. Né? Então, eu sou o tipo de pessoa que acredito que o principal problema disso é a falta de educação financeira. Que é o que eu tento trazer um pouco mais nas redes sociais, falar, né, que como a pessoa da classe média, ela pode investir o dinheiro tão bem quanto as pessoas que são ricas. Ai, que legal. E o que você considera, assim, que é uma objeção, a maior objeção que você tem que quebrar quando você vai falar de educação financeira, de investimentos, e que você considera que isso pode ser até uma crença que a gente carrega? Legal, legal. Bom, eu já dou aula tem 3 anos. E o que eu mais escuto das pessoas é: caramba, eu pensei que eu precisava ter muito mais dinheiro. Né? Então, uma das crenças que as pessoas acreditam, né, que elas precisariam ter é muito dinheiro. E sendo que, cara, a gente está falando aí de começar a investir melhor com R$ 30, R$ 35, você já consegue ter acesso, né, a investimentos muito melhor do que a poupança e tão seguros quanto a poupança. Né? Então, essa crença de achar que precisa de muito dinheiro para investir melhor, né, eu acho que é uma das maiores que existem. E uma outra crença que eu vejo muito do pessoal é achar que ele tem que saber muito. Né? Então, assim, puta, eu não invisto melhor porque eu não tenho, né, eu não sou tecnicamente, assim, a, a pessoa que está muito por dentro dos investimentos. E não é preciso. Né? Se você tiver o conhecimento básico, né? E o que é um conhecimento básico? Se você souber com a taxa de juros, se você souber o que é inflação, né? Se você souber o que são títulos públicos que o país emite, você consegue investir, né, muito melhor do que a média da população brasileira. Né? Isso você aprende em questão de horas. Né? Porque a partir disso você já cria uma base para investir muito melhor do que deixar o dinheiro na poupança, né, sem render quase nada. Caramba, muito legal. Realmente são detalhes assim que a gente tem muito enraizado, né? É É a mesma verdade. coisa de para empreender eu preciso ter muito dinheiro. Não, você precisa ter um dinheiro que você tem que iniciar de algum lugar, mas muito dinheiro eu acho que não é necessário. E se eu te procurasse hoje assim para falar para você, Juan, preciso começar a investir porque eu preciso aumentar o meu caixa da minha empresa, o que você me indicaria assim, sem ter conhecimento? Pensa aí, vamos pensar numa pessoa bem leiga aí nesse assunto. Bom, legal. Para quem está empreendendo, né, ou para quem já empreende, eu acho que existem dois caminhos, né? Eu não sei se o pessoal sabe, né, mas existe uma pesquisa no Brasil que mostra que em até 3 anos, né, acho que mais de 80% das pessoas que empreendem, eles quebram. Por quê? Porque eles não sabem cuidar do dinheiro da empresa. Então, eles misturam muito o dinheiro da empresa
e o dinheiro da pessoa física. Então, assim como você disse mais cedo, que você separa, né, a tua parte também do teu negócio, as pessoas, elas não têm esse conhecimento de misturar o que é da empresa, né, e separar o que é da pessoa física. Né, isso faz com que a pessoa, né, entre em uma situação financeiramente ruim em até 3 anos, e ela fecha o seu próprio negócio. Então, para quem, né, está começando a empreender, eu acho que uma coisa muito importante é estuda o básico sobre fluxo de caixa. Né? Então, o quanto de dinheiro entra, o quanto de dinheiro sai, e o quanto de dinheiro você vai receber e quanto você vai pagar. Né? Porque todo mundo tem fornecedor e tem cliente. Então, muitas vezes, a pessoa compra no crédito, aí você recebe daqui a 30 dias, né? Mas o produto que você está comprando, você tem que pagar ali à vista. Né? E você fazer isso por muitos meses, acaba que você acaba não tendo dinheiro para girar, né, ou para fazer o seu produto, se for um produto físico, ou se for um serviço, por exemplo, né, você demanda mais tempo para receber esse dinheiro no futuro também. E daí eu acho que para quem já tem um negócio, né, para quem já empreende há um tempo, é legal você ter, por exemplo, né, qual que é o teu faturamento mensal. Então, quanto de dinheiro você ganha prestando o seu serviço ou vendendo os seus produtos, né? E quanto desse dinheiro que você ganha que sobra para você, né? Porque uma coisa é você faturar e a outra coisa é o lucro que você tem. Então, você fatura, você paga os custos que você tem, né? Você paga imposto, né? E isso tudo vai tirando uma série de dinheiros da sua empresa. Né? E lá no final sobra, né, um valor que você pode gastar. Né? E é importante a pessoa olhar para esse dinheiro aqui, né, e construir uma reserva de valor que, caso ela precise, né, de um mês que seja fraco, ela pegar esse dinheiro e deixar em uma aplicação segura, que ela tem resgate imediato. Né? Hoje, em qualquer banco que uma pessoa abra conta, por exemplo, ela consegue investir em um CDB, que é um produto bancário, que vai rentabilizar esse caixa dela, né? E ela consegue ter acesso ali diário a esse dinheiro, né? Por incrível que pareça, né, isso tem até empresas de médio porte que deixam o dinheiro na conta corrente parada. Né? E, cara, o dinheiro parado na conta corrente, o banco está usando esse dinheiro e muitas vezes você nem sabe. Então, é importante você falar com o teu gerente do banco, por exemplo, falar assim, olha, eu quero uma aplicação que renda alguma coisa para mim e que tenha liquidez diária. Então, eu vou ter acesso a esse dinheiro no dia que eu precisar. E esse dinheiro, né, mesmo que seja pouco, ele vai estar rendendo cada vez mais para você nos dias que você não for usar esse dinheiro. Né? Mas eu acho que para quem é empreendedor, eu acho que um ponto muito importante é aprender a gestão de caixa, que é uma das coisas que mais quebra empresas no Brasil, né, e ter noção que faturamento não é lucro. Então, muitas pessoas se confundem nesses termos básicos. E quando a gente vai empreender, né, a gente precisa ter noção e domínio dos números que tem na nossa empresa. É isso que vai diferenciar uma pessoa, né, que vai ter sucesso nos negócios, né, empreendendo, e aquela pessoa que, infelizmente, vai entrar na estatística e fechar a empresa em até 3 anos. Caramba, é verdade. Gente, volta esse vídeo, pausa, anota, porque isso aqui é lição de casa essencial para você que está com o seu negócio. Juan, a gente já está aqui na metade da nossa conversa e eu queria Legal. que você me falasse um pouco sobre os pilares que você carrega aí na sua carreira, pensando a longo prazo, que você vai ser um profissional e tudo mais, o que você carrega como pilar, né, que você defende e não abre mão. Legal. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas que para mim são mais importantes. Primeiro, transparência. Né? Então, todos os clientes que eu tenho hoje, né, eu sou muito transparente com eles. Então, às vezes, o cliente está saindo do banco, né, e ele está vindo, né, para corretora de investimento investir melhor, e ele acha que às vezes ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava no banco. E não necessariamente isso vai acontecer. Né? Porque uma corretora de investimento ela serve para poder identificar o momento de vida da pessoa, né, os objetivos da pessoa e construir um plano, né, para que o patrimônio da pessoa cresça e realize os objetivos que ela tem. Né? Então, eu gosto muito de ser transparente com os clientes para que eles não esperem, né, ganhar 3 vezes mais do que ganhava no banco, né, porque isso não é possível. Talvez se fosse possível, eu nem estaria trabalhando como assessor. Eu fazia isso para mim, né, e ficaria rico sozinho. Né? E uma outra coisa que eu acho que é fundamental nesse trabalho de assessor é confiança. Então, se o cliente não tem confiança no que eu estou fazendo com o dinheiro dele, né, talvez eu acho melhor ele procurar, né, uma outra pessoa, porque existe, né, deve existir uma confiança entre o cliente e o assessor, né, porque eu preciso entender quais são os seus objetivos de vida, né, para que eu possa pegar o seu dinheiro,
né, que é uma responsabilidade muito grande, e investir o seu dinheiro da melhor maneira possível para que a gente possa, né, deixar ele seguro e para que ele possa multiplicar ao longo do tempo para que você consiga alcançar os seus objetivos de vida. Entendi. Faz bem sentido. Eu acho que é isso mesmo. Juan, eu vou deixar esse espaço agora para você falar um pouco sobre o seu negócio, como você pode ajudar as pessoas, quem são as pessoas Legal, que Vi. podem te procurar, né? Enfim, fale aí, faça o seu jabá. Bacana. Então, vamos lá, pessoal. Para quem está vendo esse vídeo, né, ou para quem é empreendedor, ou para quem não é também, né, porque eu sei que acaba chegando para outras pessoas que não são empreendedoras. Se você quer aprender, né, a cuidar do seu dinheiro sozinho, se você quer aprender a construir patrimônio ao longo do tempo de forma sólida, né, e talvez se tornar milionário daqui a alguns anos, né, eu ensino isso para as pessoas. Né. Então, você vai aprender desde coisas básicas sobre economia, sobre juros, sobre inflação, sobre como ter um orçamento financeiro, sobre como investir em títulos da renda fixa, como investir na bolsa de valores, se tornar sócio de empresas sólidas e receber, né, parte dos lucros dessas empresas por muitos anos. Né, eu tenho um curso completo que dura mais ou menos 18 horas, né, que eu ensino as pessoas para que elas possam fazer isso. Agora, o tipo de pessoa que não quer ter tanto trabalho, né, de cuidar do próprio dinheiro, se você já tem um certo patrimônio, se você já tem um certo dinheiro, né, poupado ou investido, e você quer investir melhor, aí sim, né, entra a parte da minha assessoria financeira. Então, eu vou cuidar do seu dinheiro para você, eu vou entender o seu momento de vida, os seus objetivos financeiros, vou sentar com você e vou montar um plano financeiro para que você chegue nesses seus objetivos de forma mais rápida. Na verdade, nada mais fácil do que ganhar tempo para você, para que você possa se dedicar no seu negócio ou no seu trabalho, por exemplo. E, né, para finalizar, o meu Instagram é o @juan.leite. Eu tento trazer conteúdos aí sobre finanças e investimentos de forma diária. Eu vou deixar aqui na legenda o link do seu Instagram. E, Legal, Juan, deixa eu te perguntar, se daqui a... Se eu falo para você, olha, Juan, eu quero fazer 1 milhão e 5 anos, qual seria, assim, a nossa estratégia? Cara, isso é uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, né? E aí tudo vai depender do quê? Do quanto você consegue poupar todos os meses e qual que é a Tá. rentabilidade que você vai ter. E se a pessoa está saindo do zero ou não. Por exemplo, deixa eu abrir aqui a minha planilha, a gente consegue fazer até uma simulação agora. Interessante. Em quantos anos você gostaria de ter 1 milhão? Em 5 anos, Em 5 anos. antes do 35. E aí tu estaria saindo do zero. Você Isso, não vamos supor que tem, você esteja saindo do zero. você não tem patrimônio. Isso. Ó, você precisaria, né, poupar e investir todos os meses, pelos próximos 5 anos, R$ 13.800 para chegar no 1 milhão em 5 anos. Em Né? E 5 isso anos. tendo uma rentabilidade média de 8,5% ao ano, né? Que é algo realista, né? Que Sim. hoje, né, a gente passa por um momento que tem uma rentabilidade maior, mas que os juros vai continuar caindo. Né? Então, isso daqui é uma média que a gente olha para o passado e vê quanto que foi, né, os juros do Brasil nos últimos 30 anos, por exemplo. Então, a gente chega nessa média que é algo muito realista para a pessoa. Né? E aí, por que as pessoas caem em golpes? Né? Porque alguém chega para ela e fala assim, olha, se você me der R$ 1.000, daqui a 3 meses eu vou te devolver 10 mil. E a pessoa não faz ideia, né, do quanto que é uma rentabilidade básica. Né? Porque se ela soubesse o quanto que é os juros da economia, ela jamais falaria, né, bom, eu vou dar R$ 1.000 para esse cara e em 3 meses ele vai me dar 10 mil, então eu vou ganhar 10 vezes mais, né? Isso aqui é quase impossível. Então, por isso é importante a pessoa ter esse conhecimento básico de quanto que ela precisaria ter, né, investir todos os meses para chegar nesse objetivo dela. Nesse caso aqui, em 5 anos, a pessoa tem que ralar um pouquinho e Opa, poupar aí quase R$ 14.000 por mês. eu vou ter que conquistar a Europa toda de cliente, mas tudo bem. E eu acho que essa é uma pergunta que ronda muito e é muito, muito comum a gente ouvir hoje. Hoje assim, eu digo à população em geral, com bom planejamento e investimento, viver de dividendos? Com certeza, Vitor, com certeza. Eu acho que se as pessoas, no geral, né, tanto quem empreende e quanto quem é CLT, né, parar para pensar,
né, em quanto tempo elas ainda têm, né, para quando chegar lá na velhice, né, quando quiser se aposentar, né, ela tem que pensar duas coisas, né, quanto eu quero ter de renda e quanto de esforço eu preciso fazer. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma simulação para um cliente meu, que ele é bem jovem, tem 27 anos, e ele quer se aposentar com 60, mais ou menos. E ele tem a coisa mais valiosa que é o tempo. Né? Porque quando a gente investe, o nosso dinheiro ele rende a juros compostos. Então, né, cada mês, o seu dinheiro vai rendendo mais. E quando você estica essa janela de tempo, né, em 10 anos, 20 anos, 30 anos, o seu próprio dinheiro ele já começa a multiplicar muito mais fácil. Né? Então, eu acho que para ter esse planejamento da pessoa, né, que quer viver de renda, né, do patrimônio que construiu, eu acho que é algo muito factível, eu acho que é algo muito real, né, mas desde que a pessoa tenha paciência para construir esse patrimônio ao longo do tempo. Né? Porque eu tenho certeza que todo mundo, né, que se esforçar um pouco todos os meses durante alguns anos, né, consegue chegar lá na aposentadoria e viver, né, dos próprios rendimentos do patrimônio que ela foi acumulando. Ai, que legal. E você já tem a idade com qual você quer parar de trabalhar? Olha, a minha meta é acordar de manhã, mais ou menos ali com uns 50 anos, e perguntar: eu quero trabalhar hoje ou eu não quero trabalhar hoje? Né? Então, Legal, eu já legal. invisto há quase 8 anos, né? Uhum. E eu foco muito em construção de patrimônio, para que esse patrimônio me dê uma renda lá no futuro, né, que me permita levantar de manhã e falar, cara, né, eu quero trabalhar com o que eu amo ou eu não quero trabalhar com o que eu amo, né? E eu acho que empreender muitas vezes, né, torna esse caminho mais rápido se a pessoa, né, conseguir empreender da forma correta, né? Porque quando a gente empreende, o nosso ganho ele acaba sendo muito maior do que quando você é CLT, né? Isso te dá outras possibilidades, né, de você alcançar essa independência financeira muito mais rápido também, né? Mas sim, eu Ai, quero daqui a alguns, né, 15, 20 anos levantar de manhã e me perguntar, né, eu vou trabalhar porque eu amo ou eu vou trabalhar porque eu sou porque eu obrigado, preciso, né? né? Porque eu E preciso. Eu eu acho vou trabalhar porque eu continuo acreditando que as pessoas ainda precisam de educação financeira e é por isso que eu vou continuar trabalhando e não porque eu vou ser obrigado. Com certeza, eu acho que esse é o diferencial de quando a gente pensa a longo prazo, né? É não transformar isso numa obrigação. Hoje é É uma verdade. obrigação, porque a gente precisa ter uma renda de algum lugar, mas que isso não Sim, seja sempre uma obrigação. é Só verdade. só minha. E aí, Juan, eu quero te perguntar, já para a gente ir encerrando, algo que é inegociável para você, que é a pergunta que eu faço aos meus convidados, que seja assim, inegociável, e um conselho que você dá para quem quer começar a investir, seja empreendedor ou não, os pontos de atenção que ela tem que ter aí nesse começo. Tá, então, algo inegociável para mim. Eu acho que valores. Para mim, valores é algo inegociável que todas as pessoas precisam ter. Né? Então, eu não faço negócio com pessoas que eu acho que não têm valores, né? Porque mais cedo ou mais tarde eu tenho certeza que isso vai dar errado. E para quem quer começar a investir, seja você empreendedor ou não, né? Começa agora. Não importa se você tem R$ 50, R$ 100, 500, R$ 1.000, né? Começa agora, né? Porque quanto antes você começar, você vai perceber a diferença que fez lá na frente, né? Então, eu tenho pessoas, né, que fizeram meu curso e ainda não começaram a investir. E eu tenho pessoas que fizeram meu curso e já começaram a investir. E a grande maioria das pessoas que começam a investir, né, elas falam, caramba, eu deveria ter feito isso antes, né, porque elas entendem que o tempo é um dos fatores principais para que o patrimônio cresça mais ainda. Então, é o seu dinheiro trabalhando para você que vai fazer a diferença lá na frente. Né? Então, para quem é empreendedor, arruma um jeito de separar R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 por mês, né, para você começar a investir. Eu não sei por onde eu começo. Meu, começa pelo mais simples, né? Começa pelo básico. Não ache que existe almoço grátis. E o que é esse almoço grátis? Né? Que é uma brincadeira que o pessoal do mercado financeiro usa muito. É você achar que alguém vai te dar 10% ao mês, 20% ao mês de retorno, sendo que ninguém no mercado consegue essa rentabilidade. Né? Então, dá um jeito de separar um dinheiro todos os meses e investir esse dinheiro. Porque só de você pegar esse dinheiro e deixar na conta corrente lá do banco, não vai adiantar. Então, acho que o começar hoje
é a principal diferença que tem das pessoas que querem enriquecer, né, no futuro ou não. Ah, legal, Juan. Muito obrigada, adorei esse nosso bate-papo. Obrigado eu pelo convite. Eu vou deixar aqui todas as suas informações para quem quiser entrar em contato e saber um pouco mais. E, pessoal, Legal. é isso. Acompanhe aqui no canal, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que toda quinta-feira tem vídeo novo e todo sábado tem vídeo com convidado. E é isso. Só mais uma coisa. Quem está vendo esse vídeo aqui, pega ele e encaminha para os 1000 amigos mais próximos. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse vídeo. Com certeza, e é isso. Juan, muito obrigada. Obrigado, Elvi.